Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nome de Jesus. Quem tem Bíblia, abre ela no Evangelho segundo escreveu o irmão Mateus, capítulo 5, versículo 14. Tem aqui também o tema da festividade, mas vamos ler o texto a qual é baseado o tema. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Podeis assentar. Senta glorificando a Deus. Eu sou pregador pentecostal, venho da Assembleia de Deus, mas faço parte, membro itinerante da Igreja da Fé, irmãos. Tenho um pé na Assembleia e um pé na Igreja da Fé. Quando Deus permitir eu pegar o outro pé e colocar aqui dentro, eu vou fazer parte já de vez da Igreja da Fé. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Sou muito grato a Deus pela oportunidade que me concede. É privilégio ser mensageiro da palavra do Senhor. E ainda mais aqui, numa igreja que sempre eu sou muito bem recebido. Eu quero agradecer aos irmãos que nos receberam ali, a pastora Cristiane. Muito obrigado pela receptividade que tem agido conosco. Está aqui a minha esposa, a mulher mais linda do mundo, junto com a minha filha, a mulher que é 2 vezes mais linda do que ela. E ela me disse, irmãos, que toda vez que eu falar na igreja, qualquer igreja que eu pregar, que eu falar que ela é a mulher mais linda do mundo, ela vai me dar R$50. Então, irmã, eu estou ficando bonito na foto. Louvado seja Deus. Quero agradecer também ao pastor. Deus abençoe, varão. Muito obrigado, varão, por lembrar do meu nome. Eu sei que na lista dos irmãos que o irmão conhece, tem grandes pregadores de nome aí. E aí eu, talvez, um pequenininho, ele falou, vou chamar o irmão Ademir. No dia que ele me telefonou, eu estava falando para a esposa, hoje nós vamos fazer uma visita no pastor Joel. Eu acho que ele esqueceu de mim, a gente vai ter que ir lá, convidar ele para ir numa churrascaria, para ver se a gente fica mais amigo, e aí ele me leva lá de novo. E eu estava orando a Deus, falei, Jesus, me leva lá antes do arrebatamento da igreja. Eu sei que o Senhor está perto de vir, mas me leva lá antes. E Ele me trouxe, irmão. Então é sinal da vinda de Cristo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, pastor, em nome de Jesus, e a sua família também. Aos adolescentes, parabéns pela festa. Que Deus abençoe a iniciativa. Bonito tema. Que Deus abençoe vocês. Sejam luz. Olha para o irmão adolescente que está do seu lado aí e fala, seja luz. Seja luz, seja a diferença, fala. Quero parabenizar a liderança também pela direção do culto aí, foi muito bem dirigido. Que Deus abençoe vocês. A roupa que vocês escolheram, irmão, tá linda, tá de parabéns, mas não é isso que chama atenção em vocês, é a glória do Senhor, chama mais atenção do que as vestes. Amém? O vaso é de barro, mas Paulo disse em primeira carta aos Coríntios, temos porém esse tesouro em vaso de barro. Talvez a igreja olhe para você assim e vê vaso de barro, porque vaso de barro não tem muito valor. O vaso que tem valor é o de ouro, que você vende, ganha muita grana. O vaso de prata, você vende, ganha muito dinheiro. E o vaso é de barro, mas o que Paulo deixa claro é que dentro desse vaso de barro aí, dentro de você, existe um tesouro valiosíssimo, que é o Espírito Santo de Deus. E sobre esse Espírito Santo eu falo, dê valor a ele. Seja a luz, porque enquanto você for luz, manifestar a luz aos homens, ele vai habitar dentro de vocês, amém? O texto que eu acabei de ler, irmãos, faz menção de um conselho de Jesus à igreja. Fala para os discípulos muito claramente: vocês são luz. Jesus não diz assim, olha, eu vou dar um tempinho aí para vocês consertar o vaso, para vocês se endireitar, para você ser luz. Não, vocês são luz. E quando eu paro para observar essa palavra, para que haja luz aqui, meu irmão, precisa de todo um processo, um aparato por trás para que haja luz aqui. Fiação, conduíte e principalmente para que haja um feixe de luz como esse que você está vendo, precisa-se de muita energia. Então não pense que você vai ser luz, jovem, adolescente, de uma maneira muito fácil. Não pensa que você vai ser luz e a coisa vai fluir, não. Vai ter que empregar energia para poder ser luz para aquela humanidade que está ali fora. Quando Jesus diz aos discípulos, vocês são a luz da onde?
São a luz de dentro de casa? São a luz do banheiro? Da cozinha? São a luz dos homens. E quando ele está falando de mundo, não está falando do planeta Terra, porque o planeta Terra já tem luz que vem do sol. Então quando Jesus está dizendo assim, vocês são luz, é ali para o seu vizinho. Começa a ser luz com o vizinho da direita, começa a ser luz com o vizinho da esquerda. Essa igreja que está vendo esses adolescentes aqui, vocês estão olhando, parece que eles estão apagados, não, mas começa a respeitá-los, viu? Porque amanhã quem vai ser o pastor de vocês aqui é eles aqui, ó. Amanhã quem vai ser o líder de mocidade são esses adolescentes. Amanhã quem vai ser o presbítero que vai estar pregando a doutrina para o teu neto vai ser esses adolescentes aqui. Então te prepara para orar por eles. E se o teu neto, o teu filho, o teu adolescente lá na tua casa não está aqui hoje, te prepara, porque ele é filho pródigo. E o filho pródigo manifestou uma coisa: ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais onde dormir, ele não tinha mais nada, mas ele tinha uma coisa que o pai dele deixou: uma direção, um endereço, porque ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou dizer para ele: aceita-me como um dos teus servos. Deixa eu te falar, você pode não ter conseguido firmar o teu filho, a tua filha, o teu neto, a tua neta aqui por enquanto, mas você já deu para ele direção. Mais cedo ou mais tarde ele vai dizer: levantar-me-ei e vou voltar para a casa do Senhor. Ei, adolescente, você é referência para aqueles que esse ano não estão aqui. O ano passado tinha pessoas que estavam do seu lado, esse ano já não tem, mas te prepara para ser luz. E quando ele te ver lá fora, ele vai falar: era para eu ser igual ele, era para eu estar cantando, era para ser o meu CD. E te prepara, porque Deus vai usar a tua vida nessa terra para ser referência lá fora. E você, meu irmão e minha irmã, que o seu filho não está aqui hoje, começa a dar glória a Deus e aleluia agora, porque Deus já está indo lá, trabalhando no coração dele. Levanta a mão para dar glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando eu vejo na Bíblia Sagrada a criação do brilho, do resplendor, da glória, da luz, porque brilho fala disso, fala de aparecer. Mas o que Deus quer é que não é nossa luz apareça, porque nós somos como a lua, não temos luz própria, refletimos a luz que vem de Deus. A primeira coisa que Deus cria na terra, Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus: haja. Por que Deus falou para que houvesse luz? Ele cria o céu, mas o restante do universo não tinha luz, porque a luz era Deus lá no céu, porque os anjos tinham já a luz da glória de Deus, mas ele estava preparando o caminho para mim e para você, e ele disse: haja. E ali Deus cria no centro da nossa galáxia o Sol, para iluminar o nosso planeta e os demais planetas e as demais estrelas. O Sol, como centro da nossa galáxia, representa o próprio Deus, porque o Sol emite uma luz muito forte. E Isaías diz assim, que a vereda do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando gradativamente até ser dia perfeito. Por quê? Porque antigamente se entendia que o sol passava pela terra, o sol girava sobre a terra, achava-se que a terra era o centro do universo, mas não era. Quando se entendeu que a terra, no seu movimento de rotação, permitia que o sol amanhecesse e se pôsse, começou a se entender melhor o porquê da luz. A luz viaja pelo universo, irmão, até chegar aqui na terra, leva 8 minutos, do sol até a terra. Por quê? Em mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo. E ela vai em linha reta, a luz não faz curva, a luz nunca faz curva. Significa que o endereço do poder de Deus, meu irmão, é você. Ele não vai fazer curva, meu irmão. Deus sabe quem Ele quer usar na terra, e Deus também sabe aquele que quer ser usado. Se você quer ser usado, te prepara, porque a luz, o poder de Deus tem endereço certo. Quando Deus disse haja luz, automaticamente o sol passou a brilhar, e as demais estrelas do universo começou a refletir a luz do sol. E a lua é uma dessas estrelas, é um satélite natural da terra, porém ela não tem luz própria.
E todas as noites que tem lua cheia, que pelo menos assim, que se permite ver que não há um céu nublado, você percebe a beleza da lua. E de dia o sol, irmão, é o orientador. Os navegantes, quando eles se perdiam no oceano, que a bússola quebrava, eles olhavam para o sol. Se o sol está do lado direito, pelo amanhecer, eles sabiam que estavam vindo sentido oeste, porque do lado direito ficava o leste. E assim eles se orientavam. A luz serve para ser direção. Repita comigo, direção. Não, você pode fazer melhor, fala direção. Quando a pessoa é um adolescente, a primeira coisa que ela precisa é de direção. Ela precisa porque ela está em dúvida ainda qual é o ministério dela. Ela não sabe se vai ser cantor, pregador, se vai ser pastor, se vai ser arcanjo. Porque tem lugar aí, irmão, que estão dizendo que já tem gente que é arcanjo. Outro dia eu fui numa vigília, tinha um irmão orando, falando assim: meu Senhor, confirma, Senhor, a tua obra na minha vida, porque o Senhor já confirmou 2 vezes, mas é porque eu sou teimoso, eu quero que o Senhor confirme a 3ª vez, porque eu serei arcanjo nessa terra. Ah, irmão, eu quase levantei e bati nele, irmão. Só não fiz isso porque eu sou luz. E eu fui lá e preguei, irmão. Preguei para arrebentar o peão. Falei: você vai ser arcanjo, você quer ser grande, você vai ser pequeno primeiro. Vai lavar o pé dos discípulos, que aí você vai ser lembrado nessa terra. Então, o adolescente, você precisa de direção. E qual é a maior direção do que os adultos que estão aqui? A referência dos que já são luz, que já estão brilhando, o reflexo da glória de Deus. Então se espelha naquele que é luz, não se espelha naquele que está lá fora não. Amém? Então lá vem a lua, brilhando, linda, maravilhosa. Mas de repente a terra entra na frente e o que acontece? O eclipse. A lua perde o brilho. Você está entendendo o mistério de Deus para você? Enquanto a terra não estiver entre você e Deus, você vai brilhar nessa terra. A dificuldade você vai ter quando você deixar a terra se envolver entre você e Deus. Quando a terra entra na frente do sol, a lua perde o brilho. Você quer ver um crente apagado? É porque ele deixou a terra entrar na frente. Ele deixou a novela ser primeiro lugar na vida dele. Ele deixou o Big Brother. Ele deixou o desenho do Goku, do Naruto, do Dragon Ball entrar na frente, e ele fica lá na televisão, mas não lê um versículo da Bíblia. Por quê? Porque a terra está entrando na frente. Ainda não entrou totalmente, está entrando devagarzinho. Aí é lua crescente, lua minguante. Você pode ver um adolescente que era aceso, mas de repente começou a minguar. A terra está entrando no meio. Ei, reverte essa situação aí, adolescente. Deixa a terra de lado, deixa a terra um pouquinho de lado, porque o sol precisa brilhar sobre a sua vida. Deus quer usar você nessa terra. Se é para você também, igreja, quando você perceber que você está minguando, está começando a capengar, olha para a terra, se ela não está entrando no teu coração, se não está entrando na tua frente, entre você e Deus. Se a terra estiver no caminho entre você e Deus, você vai apagando até se apagar completamente. Mas te prepara, porque eclipses acontece uma vez na vida, outra na morte. Mas Deus está preparando, irmão, vai fazer com que essa rotação saia do teu caminho, e a terra vai deixar de ser um impedimento entre você e a glória de Deus. Te prepara para ser bênção, te prepara para ser lembrado nessa terra. Mas tem uma coisa interessante: o sol brilha, mas o seu brilho não dá a ele louvor algum. Deus está nos dizendo o seguinte: se prepara para ser luz, se prepara para brilhar, se prepara para ser referência, mas não queira honrarias, não queira reconhecimento. Sabe por quê? Porque todos os dias pela manhã o sol dá um espetáculo terrível. Quem já viu o amanhecer aqui? Quem saiu para trabalhar bem cedo e estava dentro do ônibus e olhou no horizonte o sol amanhecendo? Que coisa linda é o amanhecer. Mas a maior parte da plateia está dormindo. Então o sol todos os dias dá um espetáculo e você está roncando, e ele não recebe o louvor. Então Deus está dizendo para você o seguinte: ó, seja a luz, brilhe, mas não espera o teu nome na lista, do topo da lista aqui não. Vai brilhando, vai fazendo a tua parte no ministério, vai fazendo aquilo que Deus criou para você fazer. Enquanto você está fazendo, meu irmão, o teu nome está escrito lá no livro da vida. Os discípulos chegou para Jesus: Jesus, a gente fez o que o Senhor mandou, a gente foi de cidade em cidade, e olha o que aconteceu. A gente tinha enfermo lá, a gente viu enfermo, a gente curou os enfermos, aí veio os cães do inferno, e sabe o que aconteceu, Jesus? A gente conseguiu expulsar até os demônios. Aí ele estava tudo alegre. Jesus falou assim: não se alega, porque vocês estão exercendo um ministério para o qual eu mandei vocês fazer. Vocês estão dando fruto,
mas se alegra porque o teu nome está escrito no livro da vida. Se o seu nome não está sendo lembrado, o teu nome não vai sair na capa do jornal, continua fazendo a obra, continua servindo, continua sendo menorzinho aqui dentro, porque lá em cima Deus não se esqueceu de você. E no momento de aflição, no momento de angústia, quando você dobrar o joelho e falar: Senhor, eu preciso de ti, eu preciso da tua presença, assim como Pedro falou quando estava afundando, socorre-me, o Deus do céu vai estender a mão e vai te salvar, vai te proteger e vai te guardar. Te prepara, meu irmão, para ser luz, mas não queira uma honra que não é sua, não queira uma glória que é de Deus. Dá glória a Deus aí, igreja. Louvado seja Deus. Mas Jesus diz para os discípulos: vocês são a luz. Mas se você observa que para ter luz, irmãos, a única luz que eles tinham no tempo deles era uma luz artificial. A luz do sol não é artificial, é natural. Essa luz aqui é uma luz artificial. Jesus fala para os discípulos assim: olha, se a luz que há em ti são trevas, quão grande trevas vai ser? Ele estava falando da luz artificial, que era aquela candeia, aquela luzinha, que parecia um vasinho pequeno, com um pavio dentro, com um pouquinho de azeite, e alguém riscava alguma coisa lá e fazia pegar fogo. Aquela candeia na madrugada servia de direção, mas era uma direção muito pequena, muito limitada. Era uma luz muito limitada. E acontecia o seguinte, que quando o pavio estava fumegando, as pessoas não entendiam o porquê que estava fumegando. Eles pegavam o paviozinho e jogavam fora, colocavam um pavio novo. Mas aquele pavio novo que foi colocado no lugar também não durava muito. A luz dele não brilhava muito. E aí Jesus vem no Novo Testamento e diz assim: não quebrará a cana trilhada, a cana que está rachada, e nem se apagará o pavio que fumega. Por quê? Porque quando o pavio, irmãos, estava apagando, o problema não estava no pavio, estava na falta de azeite, estava na falta de óleo. Então, adolescente e um pouquinho de jovem que está aí junto, te prepara, porque se você perceber que a tua luz não está servindo para iluminar o caminho de ninguém, não está servindo para iluminar até mesmo os seus passos dentro da igreja, que você está pensando em ir para o mundo, que você está pensando em parar, ei, está faltando é azeite, não é o pavio que precisa ser arrancado daqui dentro desse santuário e jogado fora. Acontecia isso, pastor Joel. A mulher, quando ela levava a candeia, que o pavio estava apagando, ela tirava o pavio e colocava outro. Deus não quer que tire ninguém daqui de dentro e joga fora, não. Esses adolescentes, mesmo fraquinho, ora para Deus derramar azeite sobre a vida dele, ora para que Deus encha ele com azeite, porque o problema do pavio apagando não é o pavio, é o azeite, é falta de azeite. Ei, adolescente, quando você perceber que as pessoas estão olhando torto para você, busca o poder de Deus, busca a presença de Deus, busque mais azeite, porque aí você vai voltar a brilhar. E quando você voltar a brilhar, aqueles que achou que você ia parar aqui, ia desviar, vão ter que ver você iluminando dentro dessa casa. Aleluia. Mas Jesus vai mais longe. Jesus fala assim para os discípulos: ó, vocês são luz, mas vocês ainda não estão preparados para o verdadeiro poder. Vou te dar alguns conselhos. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... O ser humano, quando ele sai na luz do dia, existe uma substância na nossa pele que recebe a luz do sol e transforma essa luz infravermelha ou ultravioleta em vitamina D, que é essencial para a nossa sobrevivência. Quando a luz do sol bate na terra, e as florestas não, porque essa é artificial, mas as árvores e as folhas, aquela substância verde, a cor verde que você vê na folha, se chama clorofila. A luz do sol é absorvida pelas folhas e transforma aquela luz em energia. Então Jesus está dizendo o seguinte: vai vir do alto um poder também, mas você tem que estar no lugar certo. Ficai na cidade de Jerusalém. A Jerusalém espiritual hoje é aqui a igreja. Então existe um princípio geográfico que Jesus está tentando ensinar. Você quer ser luz, você quer brilhar, você quer ser a diferença, você quer ser alguém em quem as pessoas vão olhar e vão respeitar. Ficai na cidade de Jerusalém. É o princípio geográfico. Repita comigo: princípio geográfico. Não, irmão, você pode fazer melhor. Fala: princípio geográfico.
E o que é isso, irmão Ademir? O princípio geográfico, irmão, é óbvio. Existem plantas aqui no hemisfério sul que, se for plantada lá no hemisfério norte, não vai dar nada. Ela vai perecer, ela vai morrer. Por quê? Porque o ambiente aqui no Brasil, no hemisfério sul, é propício, ele é adequado, ele tem umidade, ele tem luz, ele tem vento, então é propício para o crescimento de certas plantas frutíferas, e ela se espalha por todo esse território. Mas se for colocada lá no hemisfério norte, essa planta não vai frutificar. E a estratégia do diabo, irmão, é arrancar pessoas do lugar certo e levar para o lugar errado. Você está entendendo o que Deus quer? O princípio geográfico, irmão, vale para a igreja também. Enquanto você estiver aqui dentro, Deus está te abençoando, Deus vai guardando o teu futuro, Deus vai preparando a faculdade, um emprego, uma família abençoada. Você está entendendo? Mas se você sair desse princípio geográfico, sair dessa Jerusalém espiritual, lá fora você vai perecer, lá fora você não vai frutificar, lá fora você não vai dar fruto e vai morrer, e a sua existência vai ser exterminada. Quando uma árvore é colocada em outro lugar, meu irmão, ela não frutifica, e quando ela morre, acabou ali a história dela. Mas Deus está dizendo assim para os discípulos: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E esse princípio geográfico vale para você. A estratégia do diabo, ele sabe que enquanto você estiver aqui dentro, você está guardado, você está protegido. Então a estratégia do diabo é tirar você do lugar certo e levar para o lugar errado. Ele fez isso lá no Éden. No Éden era o melhor lugar do mundo para se morar. O Éden era o paraíso. O Éden era um lugar bom. Sabe o que ele fez, pastor Joel? Ele pegou Adão e Eva, ele usou uma estratégia e arrancou o homem, fez o homem pecar, para que ele fosse arrancado do lugar certo e levado para o lugar errado. A estratégia do inimigo ainda é tirar o teu filho, a tua filha, do lugar certo, que é esta casa, e levar ele para os mundos das drogas, da prostituição, do homossexualismo. Ei, se você não orar pelo teu filho, se você não buscar por ele, o inimigo pode arrancar ele desse lugar certo. Ei, você, é obrigação sua, pai e mãe e avô, orar pelo seu filho e pelo seu neto, para que Deus guarde ele aqui nesse lugar. O princípio geográfico, meu irmão, o inimigo, ele já é especialista em arrancar pessoas do lugar certo e levar para o lugar errado. Eu vejo Sansão no lugar certo, no centro da vontade de Deus. E aí diz a Bíblia que ele era nazireu. Era uma pessoa especial, ele não era uma pessoa comum. Ele não seria um profeta, ele seria nazireu, separado. Ele não ia poder beber vinho, tocar em nada morto, e ele não poderia revelar também os seus segredos. Olha o que Sansão faz. Ele ficou tão cheio de brilho, de glória, porque o nome dele começou a ser espalhado, que um dia ele enfrenta o leão e mata o leão. Umas semanas depois, o leão que estava lá morto, estava carcaça, de repente algumas abelhas colocou mel lá naquilo que era morto, coisa doce naquilo que é morto. Eu não sei se você está entendendo. Parece até, irmão, que algumas coisas que são erradas, parece que até que é doce, mas é a estratégia do inimigo para começar a tirar você do lugar certo e levar para o lugar errado. Sansão vai lá e pega, abre o restante da carcaça, tira o mel, tocou no que era morto, mas o Espírito de Deus ainda não tinha se retirado dele. Ele comeu o mel, tudo tranquilo, estou com poder ainda. Então essa história do meu pai é só uma conversa fiada. Eu toquei no que era morto, fiz o que era errado e não me aconteceu nada. Eu ainda estou cantando, o fogo está descendo, eu ainda estou pregando, a glória está bombando. É sinal de que Deus está me abençoando, está provando o que eu estou fazendo, a minha conduta. É sinal de que aquilo que falaram que era pecado não é mais pecado. E lá vem Sansão. De repente tem uma festa, enche o caneco, guaraná de vinho. E aí já fez a segunda coisa errada. Aí depois encontra Dalila e faz outra coisa errada. Revela o seu segredo, o segredo do seu poder para ela. Ela vai, corta as 7 tranças. O segredo estava em não revelar o verdadeiro poder que Deus tinha dado para ele. Os filisteus pegam ele e ele pensa que vai acontecer o mesmo que aconteceu com o leão. Eu toquei no leão, morto, não me aconteceu nada. Eu bebi vinho, não me aconteceu nada. Sairei outra vez e vai ser tudo igual foi antes. Mas não, perdeu o poder. E ele é levado, e por causa de um erro, ele é tirado dali, do convívio da família, e levado para a terra dos filisteus para ser zombado.
Mas e agora, irmão Ademir? Eu também me encontro numa situação parecida com a de Sansão. Eu perdi aquela unção, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais vontade de servir, eu não tenho mais aquele impacto quando eu prego, quando eu canto, a coisa já não flui mais como fluía antes. Deixa eu te falar uma coisa que Sansão fez. Sansão se arrependeu. Sansão, quando estava na moinha, estava girando, foi 3 anos, irmão, 3 anos girando na moinha. Mas uma coisa que os filisteus não perceberam foi que o cabelo do Sansão voltou a crescer. E os filisteus zombando, Sansão ficou cego, foi arrancado o globo ocular dele. Então, quando ele estava rodando a moinha, ele estava sempre orando arrependido: Senhor, lembra-te de mim, dá-me força. Senhor, lembra-te de mim, dá-me força. Sabe o que estava acontecendo? O coração de Sansão estava se quebrantando de volta para Deus. Espiritualmente ele estava voltando para o centro da vontade de Deus. Isso que Deus quer para você, igreja, que estava aqui no grupo aqui antes e não está mais esse ano porque se sente fraco. À medida que você está vindo na igreja, você vem na quarta, você vem na sexta, você vem no sábado, você vem no domingo, você está pagando o preço, você está se arrependendo, o seu coração está voltando para o centro da vontade de Deus. E o inimigo que estava te zombando, falando eu derrubei, o inimigo que estava falando eu peguei, eu dei uma rasteira, eu humilhei, não está percebendo que à medida que você está voltando para a igreja, a glória do Senhor está voltando. Deixa eu te falar, vem voltando mesmo, vem fazendo a tua parte, vai se arrependendo, vai orando, porque o inimigo não está percebendo, mas a glória de Deus está voltando para a tua vida. Aleluia. A segunda coisa que o inimigo quer fazer, quando ele percebe que não consegue arrancar você do lugar certo, ele usa a segunda artimanha. Ele faz a pessoa no lugar certo fazer coisas erradas. Ele faz a pessoa desobedecer pastor, ele faz a pessoa desobedecer o líder, ele faz a pessoa desobedecer pai e mãe, porque espiritualmente aqui, irmão, a sua casa é só uma extensão da igreja. A luz que você tem aqui, você tem que ser lá fora também, porque ser luz aqui dentro, onde todo mundo é crente, onde todo mundo dá glória, aleluia, é fácil. Tem que dar glória e aleluia lá fora, onde as pessoas estão cantando a música do funk, de prostituição, você tem que ser luz lá fora. Aqui dentro você pegar um versículo e ler, é fácil, porque todo mundo vai entender, mas lê lá fora para o teu amigo da escola. O que o inimigo faz quando não consegue te arrancar na igreja, é levar você, meu irmão, a fazer coisas erradas, estando no lugar certo. Olha lá o céu, tinha lugar melhor do que o céu? Não. E o inimigo pega, e lá no céu mesmo semeia contenda, e faz os anjos que estavam no lugar certo fazer coisa errada, se rebelar contra Deus. É por isso que Deus não tem muito problema, irmão, em perdoar pecado do ser humano. Por quê? Porque Lúcifer e seus discípulos lá, os seus seguidores, pecaram num lugar que não existia pecado. Então o inventor do pecado foi ele. Mas o ser humano não, o ser humano constantemente é induzido a pecar. E quando você reconhece o erro, que você foi induzido e que você reconhece, você se arrepende, Deus perdoa mesmo. Então o negócio quando você está na igreja, irmão, é se preparar para o ataque do inimigo. Porque quem está lá fora não é alvo do inimigo não. O alvo do inimigo é quem está aqui dentro. O inimigo quer pegar pessoas que estão aqui dentro para fazer coisas erradas, para servir de mau testemunho, para alguém lá fora dizer: eu ser crente igual ao irmão Ademir? Eu não. Ser crente igual fulano de tal? Eu não. Você está entendendo o que Deus quer dizer para você hoje? Você está no lugar certo, mas não é suficiente para ser uma referência, não é suficiente para brilhar, não é suficiente para o teu ministério estourar aqui no campanário. Ainda tem que estar no lugar certo. O avivamento vai acontecer na tua vida à medida que você também fazer a coisa certa. Mas quando o inimigo não tem condições de te tirar do lugar certo e não consegue fazer você fazer a coisa errada, ele parte para a terceira alternativa. E a terceira alternativa do inimigo é quando ele não consegue te tirar do centro da oração. Você não quer desviar, não quer saber de desviar. Você se arrepende sempre dos seus pecados. Você não está isento de pecar, mas quando você se arrepende, você ainda permanece no centro da vontade de Deus. E quando ele não consegue fazer você largar tudo, ele parte para a terceira artimanha, que é colocar uma pedra de tropeço, uma amizade, um amigo. Olha o que o inimigo faz, pastor. Porque o amigo é formador de opinião. O amigo, ele consegue às vezes te convencer de que ele é especial, de que a moda dele encanta.
E aí o inimigo, ele semeia um amigo errado no nosso meio. Então não basta estar no lugar certo, não basta fazer a coisa certa, tem que andar com as pessoas certas. Porque a estratégia do inimigo é colocar pessoas erradas para te convencer de que aquilo é bom, de que aquilo é o ideal para o jovem. Então você que é adolescente, entenda a mensagem de Deus para você. A vontade perfeita de Deus é que você fique no centro da vontade, porque é na Jerusalém espiritual que você vai receber poder. Mas o inimigo sabe disso, então ele vai atacar você, tentando te arrancar desse lugar. Mas quando ele não consegue te arrancar desse lugar, ele tenta a segunda alternativa, que é convencer você a fazer coisas erradas. E quando ele não consegue também, ele parte para a terceira artimanha. Lá na escola, aquele amigo que não serve a Deus, aquele amigo que tem uma música no celular que não presta, aquele amigo que tem vídeos que não prestam no celular dele, que vem para mostrar para você, olha que da hora esse, não assista, não se contamina. Paulo fala, não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformai-vos. Ei, transformação, irmão, é uma coisa dia após dia. Quando esse seu amigo perceber que você não muda de opinião, que você tem uma fé verdadeira em Deus, o inimigo vai desistir de você. E sabe o que vai acontecer depois? Você vai receber aquilo que Deus tem para você, que é o poder de Deus. Recentemente, lá na minha igreja, eu tive a oportunidade de convencer alguns jovens que estavam começando a capengar. Eu tive alguns amigos que começaram a invejar quem tinha coisas no mundo, carro, moto, porque carro e moto dá status. Carro e moto lá fora, irmão, arruma uma namorada fácil, fácil. Você pode nem ter um carro, se você tiver uma bicicleta já está de bom tamanho. Se tiver umas rodinhas, irmão, uma bicicleta já, alguém vai olhar diferente para você. Porque assim ninguém quer andar a pé, irmão. E aí as mocinhas lá de fora, fica de olho em quem tem carro, em quem tem moto. E alguns amigos meus se perderam nessa busca. Paulo fala, assim como o pastor Joel me ensinou uma vez, a riqueza, irmão, não é pecado ser rico, mas o amor a essa riqueza, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então esses meus amigos, irmão, afastaram de Jesus e começaram a roubar. E um deles foi assassinado. Quando foi roubar, um outro indo roubar aqui na Montermor, perto da Feira Livre, perto da igreja da fé de Americanópolis, tomou um tiro no peito e ficou paralítico, e o outro está preso. Já tem 12 anos que ele está preso. E a gente começou junto na igreja. Eu não era nem batizado nas águas, e a gente ia para a igreja. Quando ele começou aí, eu vi, irmão, eu tinha um tênis só, uma calça, uma camisa, era sempre um em unidade. Eu abri o guarda-roupa lá, agora o negócio vai ficar bom, porque eu vou escolher essa daqui, porque só tinha uma. Eu tinha que escolher a que tinha. E ia para a igreja, e eles não, irmão, era tênis novo, Mizuno, Nike, era tudo tênis bom, era um carrinho bonzinho. Quando lançaram o Gol Bolinha, irmão, era Gol Bolinha, com roda rebaixada, isso filmado, e cheio de mulher lá dentro, irmão. E eu, irmão, só com a Bíblia na mão e para a igreja, irmão, nem namorado eu tinha. Eu não sabia se é porque eu era feio ou se é porque eu era crente. Era uma dificuldade tremenda, mas eu estou protegido, guardado, servindo. Um deles infelizmente morreu, o outro está numa cadeira de roda e o outro está preso. Sabe por quê? Porque não guardou esses princípios espirituais, que parece até bobagem. Que negócio de ficar na igreja, que negócio de fazer coisa certa, que negócio é fazer coisa errada. Não, faça a coisa certa, porque à medida que você vai semeando, você vai colhendo. Eu estou colhendo frutos hoje de que eu semeei há 10 anos atrás, quando eu aceitei Jesus. Hoje eu estou sendo, irmão, preparado para o ministério. Hoje eu sou cooperador, amanhã eu vou ser um diácono, depois eu vou ser um presbítero. Você está entendendo? O meu ministério não parou igual parou deles. Deus tem obra na tua vida. Ei, adolescente, Deus tem obra na tua vida, mas você tem que entender que o avivamento começa através de você, não é através de Deus, porque o apóstolo Pedro falou assim: olha, isso que está acontecendo aqui é a promessa que Deus falou através de Joel, que nos últimos dias derramará o Senhor do seu Espírito sobre toda a carne. Isso aqui que vocês estão vendo é só o cumprimento da promessa. A promessa de Deus está preparada para se cumprir na tua vida, mas você tem que preparar o ambiente para receber o poder de Deus. Outro dia eu fui na minha casa, eu fui chamado de fraco na minha igreja.
Eu tenho um problema físico, e algum dia eu ainda vou contar esse testemunho, mas com propriedade aqui, que eu não consigo ficar muito tempo de joelho, porque eu quebrei a coluna e a minha coluna dói, e eu fiquei paralítico, mas numa outra oportunidade eu vou contar. Então eu oro 10 minutos, 15 minutinhos de joelho, daqui a pouco eu levanto e saio falando língua estranha, glória, aleluia, sento, irmão, deito no chão, e eu não quero nem saber para os Sambalate e Tobias que estão olhando para mim, não. Mas algumas pessoas que gostam muito de oração, que ora 36 horas em um dia só, porque é difícil, irmão, mas tem gente que ora em 24 horas, ele ora 36 horas, eu não sei como ele consegue, mas ele é tão santo que ele consegue. E aí esses crentes abençoados aí, falou que eu não era de oração, e eu sabia que eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, andando com as pessoas certas, porque eu procurei me espelhar nos obreiros que pregam, eu procurei me espelhar nos obreiros que têm firmeza espiritual. Pode até parecer que é besteira, irmão, mas aqueles obreiros têm 35 anos de crente, irmão, que ainda falam em língua estranha, irmão, é nesse aí que você tem que se espelhar, porque tem aqueles crentes que têm 35 anos de crente, irmão, você fala em língua estranha, ele fala, isso aí é meninice, isso aí não sabe nem o que é língua estranha, está entendendo? Mas aqui não tem isso, graças a Deus. Mas esses obreiros, irmão, esses velhinhos da igreja que falam alabalá, irmão, se espelha nele mesmo. Essas velhinhas, irmão, de cabelo branco, que toda quarta-feira vem para a tarde da bênção, é nela que você tem que observar a sabedoria, a conduta. E eu fui me espelhando nos velhinhos, irmão, e eu com 27 anos parecendo um velhinho. Hoje eu tenho 33, parece que eu tenho 33? Parece ou não? Graças a Deus, né, irmão? Já pensou se parecesse que eu tivesse 40? Aí ia ficar difícil, né, irmão? Aí ia ser feio. Eu com 27 anos, irmão, fui taxado de fraco de oração, eu fui taxado de apagadinho, igual às vezes os adolescentes, vaso de barro, aquele que ninguém dá muita coisa, não tem futuro. E esses vasos aí que falou isso daí, esses irmãos que oram 36 horas em 20 minutos, eles começando a falar isso me entristeceu. E eu continuei, irmão, no passo do gado, igual Jacó falou para Esaú, Esaú, vai primeiro você, não, vamos comigo, todo mundo aqui, rapidão, vamos voltar para casa do pai, não, eu vou no passo do gado, que senão as ovelhas vão morrer, minhas crianças vão, vai devagarzinho, irmão, mas vai, não fica parado, vem cá pegando para a igreja, vem se arrastando mesmo, mas vem, aí irmão, eu estou tão fraquinho, mas vem para a igreja, vem no passo do gado, vem devagarzinho que você chega lá, o negócio não é a velocidade com que você chega, o negócio é chegar, não é? Porque é o seguinte, irmão, vai acontecer, sabe o quê? Lá quando entrar no céu, irmão, o pastor Joel não vai chegar na minha frente, nós vamos chegar junto, pastor Joel, o senhor é pastor, eu sou cooperador, mas lá nós vamos chegar um do lado do outro, não tem os grandão nos teus pequenininhos, o negócio é chegar lá. E recentemente uma das nossas irmãs na igreja passou por um vento terrível, ela sofreu um AVC, paralisou o lado direito dela todinho. Para paralisar o lado direito dela, precisou romper uma veia do lado esquerdo, porque o lado esquerdo controla o lado direito do cérebro controla o lado esquerdo. E ela paralisou, porque ela é destra, paralisou o lado direito, ela não conseguia mover direito o braço, a perna, o rosto todinho, irmão, desceu. E ela ficou mais de 20 dias internada no hospital. E eu fiquei sabendo, já estava com uns 10 dias que ela estava internada. E eu falei para o esposo dela é cooperador hoje junto comigo, e esse irmão quase não falava comigo. E aí passou a conversar, porque eu falei, irmão, estou orando pela sua esposa. E ele passou a se aproximar mais, e eu passei a ser um ajudador dele, ensinar ele o que é ser um cooperador, pegar uma oferta, orar pela oferta, pegar os nomes na porta. E aí ele falou, irmão Ademir, quando é que você vai lá em casa orar pela minha esposa? Eu falei, varão, tem muita gente aí que tem nome aí. Ele falou, não, irmão, eu quero que o irmão vá lá orar na minha casa. E eu já tinha proposto no meu coração ir, mas eu não sabia quando Deus ia me permitir ir. E eu fui à casa dela, irmão, ela foi me falando cada absurdo, que as pessoas iam lá e falavam, tá vendo aí, Deus deu corda, tá vendo aí, Deus fez isso, Deus te pôs no estreito. Irmãos, uma coisa de louco, uma serva de Deus, tem pecado oculto. Irmão, foi falando umas coisas que na minha mente não entra, não tinha nada a ver. E aí eu falei para ela, irmã, falei para o esposo dela, você me permite fazer uma oração? Ele falou, permite. Você me permite ler um versículo? Ele falou, permito. Isso era já dando 10h30, 10h40 da noite, irmão, era 00:30, eu estava orando e falando de Jesus ainda.
De madrugada o irmão já estava assim, morrendo de sono, e eu falando para ela, e ela ligada, um olho assim, ó, porque ela estava torta, não conseguia falar, e ela ligada, só recebendo, irmão. E eu falei assim, olha, eu sou pequeno, mas na minha pequenez, irmã, tem uma coisa que Deus me deu, que não é minha, é um poder, e esse poder que Deus me deu, eu vou fazer uso dele agora. Recebe a cura em nome de Jesus. Não aconteceu nada. Aí eu falei, Jesus, eu estou fraco mesmo, o irmão lá está falando a verdade. Eu estou fraco mesmo, não aconteceu nada, irmão. Mas o coração dela, a fé, irmão, estava bombando. No coração dela estava ardendo. A palavra surtiu efeito, a oração surtiu efeito. Eu saí da casa dela, ela deitou na cama. Quando deu mais ou menos umas 3:30 da manhã para 4 horas, ela falou assim, Mauri, pega água para mim. Aí ela não entendeu, porque ela conseguiu falar e não estava falando. Aí ele falou assim, tá bom, mulher, eu vou pegar. Maurício, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu já vou buscar água. Não, você está entendendo o mistério aqui, Mauri? Ele falou, não, eu estou te pedindo água, Mauri. Ele falou, você não estou entendendo. Ela não chamou ele de burro, mas falou, Mauri, entendo o trabalhar de Deus, eu estou falando. Acende a luz, Mauri. Quando acendeu a luz, a mulher começou a marchar dentro do quarto. Ela estava curada, ela não andava, ela não estava falando, o olho voltou para o lugar. Naquela noite ela recebeu a cura. A luz do quarto acendeu para ver o milagre. Te prepara, acende a luz, adolescente, acende a luz para o milagre acontecer. Com a permissão dos pastores para fazer uma oração, pode fazer. Fiquemos de pé, jovem, fiquemos de pé, adolescente. Ei, te prepara, o milagre vai acontecer dessa forma. Ninguém dá nada por você. As pessoas estão achando que você está apagadinha, a pessoa está pensando que você não tem mais poder, mas assim diz o Senhor, a glória da última casa será maior do que a da primeira casa. Ei, eu estou olhando para ministérios, cantoras, pregadores, pastores, presbíteros, evangelistas, mas tem uma coisa que Deus quer de você. Ele requer que você permaneça no centro da vontade de Deus, porque enquanto você está fazendo a vontade de Deus, irmão, você pode até achar que não tem esse poder que as pessoas precisam, mas quando chegar o momento certo, Deus vai te usar, Deus vai te honrar. Lá na igreja, o Todo-Poderoso, irmão, ficou de queixo caído. O todo crentão, 36 horas de oração em 24 horas, ele foi lá visitar, falou o que quis, pintou e bordou, humilhou a irmã e não aconteceu nada. Mas eu fui lá como servo do Senhor, eu fui como canal de bênção. Enquanto você quiser ser esse canal de bênção, Deus vai derramar poder sobre a sua vida. Nós vamos orar agora. Aquele que quer batismo com o Espírito Santo, peça porque é promessa de Deus para a sua vida. E eis aqui o momento, você está no lugar certo, você está fazendo a coisa certa, e os seus amigos são os amigos certos. Você tem um relacionamento preparado por Deus para estar aqui. Ei, uma árvore só cresce quando ela está no ambiente propício para o seu crescimento, e Deus preparou a igreja com um ambiente propício para o seu crescimento espiritual. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus quer acender a luz da tua vida? Mas quando eu falo de luz, é derramar o poder, é manifestar o poder. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui com as minhas mãos levantadas, igual Paulo fez em Atenas. Meu Deus, aviva a tua obra nessa hora. O teu povo, ele quer ser luz, ele vai ser luz aonde ele estiver, quer seja na escola, no trabalho, na faculdade, em sua casa. Meu Deus, em nome de Jesus, derrama poder agora, derrama a presença do teu Espírito. O Senhor falou, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Recebe poder aí, adolescente, recebe poder aí, começa a dar lugar, começa a dar lugar, começa a receber da presença de Deus agora aí, começa a dar glória, aleluia. Anda rabacanda, rabacanda, rabracanda, ribriose, amikandareque, tiki, tiki, dico, duco, doco, do, moroderebeque, ebicanda, rabacanda, rabaca. Enche, 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 enche os vasos, Senhor, enche os vasos, enche os vasos. Começa a dar glória aí, começa a dar glória, aleluia, porque Deus está abençoando, Deus está levantando o ministério. Nem você acreditava no teu ministério, mas Deus acredita em você, porque está derramando a tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, faz a tua obra. Pega esses adolescentes, Senhor, e mostra que eles vão brilhar, que eles vão ser luz, que eles vão ser diferença nessa terra. Meu Deus, não há nenhum poder sobre mim, mas eu faço uso do poder que o Senhor me deu, em nome de Jesus, sobre a autoridade que eu tenho na palavra. Toda a ferramenta que o diabo levantou contra esses adolescentes,
cai por terra agora. Toda ferramenta que o inimigo preparou para tirar eles do lugar certo, cai por terra agora. Meu Deus, eu abençoo eles na autoridade que deu da palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus me autoriza a dizer aqui: ei mãe, ano que vem você vai ver teu filho aqui, ó, cantando. É pra você, mamãe, que viu esses adolescentes e falou assim: ano passado meu filho estava aí, ano que vem ele vai estar. Recebe aí. Porque a palavra do Senhor é acima. Ela pode até parecer que não tem efeito, mas é para isso mesmo. Porque o efeito vai surgir. Nem o diabo acredita quando algumas pessoas falam. Mas acredite você, adolescente, aqui não tem isso. Mas se algum dia alguém aparecer não acreditando no teu ministério, falando que você não tem futuro, rechace essa palavra. Você tem futuro sim. Você tem conserto sim. Basta você seguir alguns princípios que Deus preparou para a igreja. E você é a igreja de Deus. Você vai ser o pastor de amanhã, o presbítero, o evangelista, a pastora, esposa de pastor, esposa de missionário. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu agradeço, pastor, a minha oportunidade. Deus abençoe.